Bem, vamos ver o crime de perseguição. Veja só, minha tela está do lado esquerdo. Quando eu for ler tipo penal, etc., eu vou olhar para o lado, você vai ver a tela de frente. Viu? Olha lá. Em 1º de abril de 2021, foi inserido no Código Penal o artigo 147-A. O crime é perseguição. A lei é a Lei 14.132/2021, que inseriu esse crime no Código Penal. Ao mesmo tempo que essa lei insere o crime de perseguição, artigo 147-A no Código Penal, ela expressa, essa lei expressamente revoga o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, cuja contravenção é a perturbação da tranquilidade alheia. Tranquilo? Muito bem. Como é que se persegue alguém e essa perseguição redunda em crime do artigo 147-A? De várias maneiras. Centenas de mensagens ou ligações para a pessoa, comentários invasivos em redes sociais, perfis falsos para acompanhar a pessoa que está sendo perseguida, os amigos, os familiares da pessoa. A pessoa perseguida está vendo que eu estou em todo lugar que ela está. Essas perseguições aí. Isso aqui é o crime que quer combater. Né? O tipo penal quer combater isso. Tá, anote. Vamos ver o tipo penal agora. Artigo 147-A. Perseguir alguém. Comportamento criminoso é perseguir alguém. Está no encalço de alguém. Está atazanando a vida de alguém. Perseguir. Reiteradamente. E por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Qual é a pena para esse tipo de comportamento? Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Tranquilo? Muito bem. As provas trazem aí o crime de perseguição na sua expressão em inglês, stalking. Tranquilo? O que significa perseguição? Muito bem. O que é que o direito protege com o tipo penal de perseguição? Protege a liberdade individual, a tranquilidade psicológica, a privacidade da pessoa. São os bens jurídicos protegidos no tipo penal de perseguição. Bora ver agora o tipo em si. Perseguir significa estar num caos, significa importunar, muitas vezes com pedidos, correr atrás da pessoa, encher o saco, atazanar a sua vida. Agora, o crime de perseguição, ele só se caracteriza, além de você perseguir, além do autor do crime perseguir a vítima, o crime só se caracteriza se essa perseguição for reiterada. O crime é habitual. A perseguição não pode ser de um dia ou dois, não. Ela é reiterada. Tranquilo? Bem, ela é insistente. Ela é chata. O ato de perseguir reiteradamente, ele pode ocorrer por meio virtual ou por meio físico. Tranquilo? Agora, veja só. Para a caracterização do crime, além do autor do crime perseguir alguém reiteradamente, uma dessas hipóteses deve ocorrer. Uma dessas hipóteses deve ocorrer. A perseguição reiterada ameaça a integridade físico-psicológica da vítima. A perseguição reiterada configura restrição à capacidade de locomoção da vítima. Ou a perseguição reiterada configura invasão
ou perturbação da esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Portanto, sem que haja uma dessas hipóteses, o fato é atípico, isto é, não há crime. Então, para a caracterização do crime de perseguição, é necessário que o autor do crime, persiga alguém de maneira reiterada e que essa perseguição reiterada configure na vítima uma das três hipóteses: ameaça à integridade físico-psicológica da vítima, restrição à capacidade de locomoção da vítima, invasão ou perturbação da esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Então, assim se caracteriza o crime de perseguição, ou o fato é atípico. É preciso que se configure uma dessas hipóteses, além da perseguição ser reiterada. Quem é o sujeito atípico do crime? O autor do crime? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser autora do crime de perseguição. O crime pode ser cometido por uma ou mais pessoas. Quem é o sujeito passivo? Quem é a vítima do crime? Aí qualquer pessoa também. Qualquer pessoa é vítima do crime. Homem, mulher, qualquer pessoa é autora do crime. Homem, mulher, idoso, jovem, deficiente ou não. Qualquer pessoa pode perseguir. Qualquer pessoa pode ser perseguida. Consumação. O crime é habitual. O crime habitual exige uma prática reiterada de determinada conduta. Por isso, o crime habitual. Perseguir alguém reiteradamente. O crime é habitual. Além da reiteração, uma daquelas hipóteses tem que ocorrer. Viu? Muito bem. É possível que você, na perseguição reiterada, redunde em lesão corporal. Eu estava dando aula aqui presencial, no curso, e uma menina me contou o caso dela. Ela tinha um relacionamento com um rapaz de 4 anos e terminaram. E quando terminaram o relacionamento, ele começou a persegui-la. E um dos lugares onde ela era perseguida era no curso. No curso que ela estava tomando. Era no curso. E ela saía do curso e ele estava esperando ela. Reiteradamente isso. Aí, quando ela teve aula de perseguição, ela veio contar a história dela. Tá. Tem que fazer o BO. Aí envolve violência doméstica e familiar. Note só. Ela está se sentindo realmente muito agastada. Já havia aí uma grande ameaça de perturbação psicológica. Restrição até da locomoção dela. Ela estava querendo desistir do curso. Não está nada. Veja só. Ela desce, conversando com um colega de sala. Ele, que a esperava reiteradamente embaixo, entendeu que ela tinha um relacionamento com ele e deu um tapa nela. Nesse caso, vem o parágrafo 2º do artigo 147-A. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das penas correspondentes à violência. Então, nesse caso, ele responde por crime de perseguição, sem prejuízo, somada às penas da lesão corporal. 2 crimes, somam-se as penas. A pena de perseguição, a pena de crime de lesão corporal, que pode ser leve, grave ou gravíssima. Se ele matasse a menina, ciúme desesperado, ele matasse a menina, responderia por perseguição mais feminicídio. Homicídio qualificado pelo feminicídio. Porque aí haveria razão de sexo feminino. Tranquilo? Havia uma relação íntima de afeto que ele teve com ela. Ótimo. Pra frente. Tentativa. Como o crime é habitual, há que se perseguir reiteradamente alguém, não existe tentativa de crime habitual. Para sua prova, só existe crime de perseguição consumada. Não existe crime de perseguição tentada. Tranquilo? Ótimo. Casos de aumento de pena. A pena aumenta da metade ou de metade se o crime de perseguição for cometido contra a criança.
0 a 12 anos incompleto. Contra adolescente, maior de 12, menor de 18. Contra idoso, 60 anos para cima. Se as vítimas de perseguição são essas, a pena para o autor do crime aumenta pela metade. A pena aumenta pela metade se a vítima é mulher, em razão da condição de sexo feminino. Então, a perseguição se deu por razões da condição de sexo feminino. Mas o que significa razões da condição de sexo feminino? O que significa isso? As razões da condição de sexo feminino envolvem violência doméstica e familiar, como foi o caso da aluna que houvera-me segredado seu problema. Depois ela foi fazer o BO na DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Agora note, violência doméstica e familiar, as razões da condição de sexo feminino pode envolver violência doméstica e familiar, que foi esse caso. Para você compreender o verbete violência doméstica e familiar, você precisa ler o artigo 5º da Lei Maria da Penha. Lá ele define o que é violência doméstica e familiar e quem são essas vítimas. Essa menina, aluna, se encaixa no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Ela teve uma relação íntima de afeto com o agressor. Tranquilo? O agressor que inicialmente a perseguia e em algum momento lhe deu um tapa, cometeu o crime de lesão corporal, as penas são somadas. Olha, veja só. Ou as razões de sexo feminino envolvem violência doméstica ou familiar, ou envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Eu tenho uma aula que está sendo vendida no YouTube, está sendo vendida numa plataforma especializada em vendas, sobre crimes contra a vida. Lá em Crimes contra a Vida, a gente faz um comentário sobre as duas hipóteses: violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, que é aí o viés de misoginia. Tranquilo? Muito bem, para a sua prova aqui é fácil. Quando é que a pena do crime de perseguição aumenta de metade? Quando a perseguição ela vai for contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E o que é razões da condição de sexo feminino? Ela envolve violência doméstica e familiar ou envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Para frente. E última hipótese do aumento de pena de metade, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. A arma aí pode ser branca ou de fogo, arma própria ou imprópria. E qual é a natureza da ação penal para o crime de perseguição? Já vem descrita no tipo, parágrafo 3º do artigo 147-A, leia comigo. Somente se procede mediante representação. Então, quando sua prova perguntar qual é a natureza da ação penal do crime de perseguição, a resposta pode ser a letra da norma. Somente se procede mediante representação. Como pode vir da maneira clássica doutrinária. A natureza da ação penal é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, ofendida ou da vítima. Né? Beleza? Muito bem. Estudamos aí o crime de perseguição. Você terá aulas nos outros sábados sobre não só direito penal, mas direito processual penal, constitucional e até administrativo. Área 1 do direito. De processo penal, eu já dei o lei processual penal no tempo e no espaço. De constitucional, eu devo lidar nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. De administrativo,
eu devo lhe dar aí bens públicos, controle da administração pública, poderes administrativos, tranquilo. E de processo penal, devo lhe dar ainda aí inquérito policial e prisão em flagrante. Espero que a aula seja boa, pertinente para você fazer prova de concurso, e que o Todo-Poderoso ele lhe dê sua benevolência, a graça de você ser aprovado no concurso público ainda esse ano.